A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais assuntos nacionais e internacionais a partir das primeiras páginas dos jornais. Continuamos transmitindo, infelizmente hoje é o último dia, o jornal aqui da fantástica ilha de Fernando de Noronha, que pertence ao estado de Pernambuco e que tem belezas quase indescritíveis. Indescritíveis para muita gente. É um lugar paradisíaco. Então é a nossa última transmissão. Na segunda-feira já voltamos a transmitir diretamente de Santana de Parnaíba. E vamos ao noticiário que hoje está assustador. Assustador, repito. Olha a manchete do Estadão. STF veta decisão de Mendonça que prorrogava CPI do INSS. Comissão parlamentar deve encerrar suas atividades até amanhã. Olha, a gente já sabia que o meio político, e isso vai num amplo leque ideológico, da direita à esquerda, de Lula a Bolsonaro, etc., etc., queria o fim dessa CPI do INSS. Também não criou a CPI do Master. Você imagina um escândalo do tamanho desse do Master e não temos uma CPI. Acontece que os fatos da CPI do Master e da CPI que não foi criada e da CPI do INSS se entrelaçam. Os fatos do Master, melhor dizendo, e os fatos do INSS começam a se entrelaçar. As figuras são praticamente as mesmas em muitas ocasiões e as coisas começam a engrossar na seara da política. Mais que a seara do governo, na seara da política. Ainda temos a delação de Vorcaro. Devemos ter a delação do cunhado dele e talvez outras delações. Se a delação do Vorcaro for realmente a verdadeira, a que traga os fatos tais como eles aconteceram e Vorcaro os viu e participou, aí, gente, vai ser um escândalo que não sei quais seriam as consequências finais. E por isso, esse conjunto de políticos, eu não digo que eles sentem, e alguns sim, e combinam que vão acabar. Quem acabou foi o doutor Alcolumbre. Doutor Alcolumbre, presidente do Senado, acabou com essa CPI. A CPI podia ser prorrogada por 60 dias. Olha, aqui entre nós, essa CPI conseguiu muito pouco. No ano eleitoral, eu acho que essa CPI teve uma forte cor de eleição, uma forte cor de campanha eleitoral, com seus membros querendo se projetar, etc, etc. A CPI foi pobre de ganhos, mas devagarzinho ela vem escavando alguns problemas que estão aí escondidos
por debaixo da terra, por debaixo dos lençóis, por debaixo de hotéis, dentro dos cofres, em gabinetes privilegiados, em países escolhidos a dedo, etc, etc, etc. E o que se viu não era um simples roubo, é uma organização sofisticada, tanto no Master quanto no INSS. O INSS, encerrado abruptamente dessa maneira, sem que se concedam alguns dias de prorrogação, mostra que esse pessoal não está nada interessado em salvaguardar as pessoas mais necessitadas desse país, né? Aposentados, doentes, etc., que foram vítimas dessa ladruagem, desse monte de ladrões. E aí começam a aparecer, aí aparece aqui algum cupincha do Lula, um filho dele, o Lulinha, vai aparecendo e aparecem mais coisas. O Lulinha viajou com o Careca, foi para Portugal, tinha um negócio juntos, o Toffoli, você vai juntando, vai puxando e os fios vão crescendo. Tem um escândalo que não dá para esquecer, né? É um escândalo da mulher do Toffoli, né? da mulher eu ia dizer Guzmão, a mulher do Moraes, do Moraes, que tem um escritório que recebe 3.600.000 por mês para supervisionar os casos do Master. O Master conseguiu se enfiar, conseguiu se introduzir nos mais altos escalões e escalões menores que facilitavam a sua tarefa de assalto aos cofres públicos e ao roubo às pessoas, o engano àqueles que confiavam no banco. Bom, aí vem o STF, que é o guardião deveria ser o guardião da Constituição, que infelizmente tem um papel criminal também no Brasil, não devia ter, isso atola o STF de trabalho. Vem o STF e vota contra a decisão de Mendonça, que prorrogava a CPI contra a vontade de Alcolumbre. Então, isso, gente, isso é de uma gravidade, coloca fora do disfarce, a disfarçatez com que se encerra uma investigação nesse país. Mal e mal era uma investigação que poderia resultar em alguns danos para aqueles que ousaram meter a mão no dinheiro público e áreas do entorno, né? Você vê que, eu vou repetir, porque como não permitiram que se fizesse uma CPI do Master, que era necessária, foi um fato gravíssimo, né? Um dos maiores lances, se não maior, de corrupção no Brasil, não fizeram, além de não fazer, quando o INSS começou a se aprofundar na área do Master, porque encontrou, isso não é expediente, não é um quebra-galho, encontrou mesmo ligações e começou a se aproximar de figuras do alto escalão, de figuras de projeção, inclusive do próprio tribunal, né? Tem a história das ligações
do ministro com o próprio Baster, aquela Toffoli com aquele resort. Quer dizer, é um componente. E aí o STF, eu acho que chegou praticamente ao fundo do poço. Agora raspou o tacho no fundo do poço. O STF é difícil porque o STF é uma entidade de respeito, né? Ela tem uma ação muito importante numa democracia, mas as pessoas, algumas das pessoas que preenchem os cargos no STF, não todos, não poderiam estar lá. Não tem alcance ético ou moral para estar lá. E tem histórias que vieram à tona agora que são abomináveis. Abomináveis. Nós, brasileiros, estamos sendo tungados, estamos sendo roubados, né? O que restava, se é que restava alguma coisa de dignidade ao STF, já mergulhou num mar de lama. Num mar de lama. Infelizmente, vamos procurar separar esse STF de algo melhor que se espera que venha no futuro. Eu acho que alguns dos ministros não têm condições de continuar no STF, pelo menos dois, e você sabe quem são, Toffoli e Moraes, pelo que aconteceu. Não tem condições. Eles podem ser bons juristas, não são, mas poderiam ser prenhes de sabedoria, não são, e utilizaram-se do STF, dessa sigla preciosa, para perseguir interesses próprios, interesses familiares, interesses de grupos, interesses espúrios. Então eu acho que nós estamos vivendo uma crise muito, muito forte com o que aconteceu. As pessoas têm que tomar consciência que que a população brasileira não merece isso. A população brasileira já demonstrou e quer que isso seja colocado em pratos limpos, que essas histórias sejam passadas a limpo, que os infratores, os criminosos sejam condenados. Mas não é desse jeito, né? A ação do STF coroa uma espécie de círculo de defesa, pensam eles, de defesa dessa elite porca, né, que ousou mexer em dinheiro público, que ousou utilizar-se de um dono malandro de banco para enriquecer, né, para ampliar as suas burras às custas da população brasileira. E às custas também dos mais pobres. Quer dizer, esse pessoal não tem a menor consciência. Que consciência que nós devemos ter com eles? Eu tenho a fórmula. Nada de extraordinário, é a aplicação da lei. É a aplicação da lei. A aplicação da lei penal. A aplicação do Código de Processo Penal. A aplicação das leis do Senado que podem propiciar impeachment de membros do STF. Aí que nós devíamos ficar. Eu acho que se os autores dessa façanha terrível, horrorosa, monstruosa, pensam que as coisas vão ficar assim,
num determinado momento, eu já disse isso e vou repetir, essa população mais pobre, mais necessitada, mais explorada, vai bater nas portas de vocês. E aí já será tarde. Aí já será tarde. A população está muito submissa, muito conformada com o que está acontecendo. Mas paciência tem limites. Paciência tem limites. E algo de muito grave pode acontecer. E repito, aí será tarde demais. É impossível imaginar que a paciência continue sendo tripudiada, que a cidadania continue sendo arrasada por um grupo até amplo de bandidos travestidos de políticos, bandidos com ou sem toga, bandidos com ou sem farda. Chega! Basta! 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 Isso vai acabar mal. Eu já não vou estar mais aqui, não vou ver essa história, mas nós estamos caminhando para uma situação dessas. Ai, coração. Bom, vamos para o resto do noticiário, que o mundo ainda não acabou. Após impacto, deixa eu ver, eu já tenho a minha briga com a computação aqui. Após impacto nos mercados, Trump amplia prazo para o Irã reabrir Hormuz. Tá? O presidente Trump, você pode dizer que ele é maluquinho, mas não rasga dinheiro. Quer dizer, ele está percebendo que essa situação a que ele está levando os Estados Unidos está se aprofundando cada vez mais, está cada vez mais difícil sair. Ele não imaginou que o Irã tivesse essa resistência, né? A população americana pergunta o que nós estamos fazendo lá à vésperas de eleições parlamentares. Então, eu acho que ele vai dar alguns recuos. Ele tem que apresentar alguma coisa, porque vem as eleições parlamentares e o partido dele, o Partido Republicano, tem todas as qualidades para perder. Tem todas as qualidades para perder. Hoje eles têm maioria no parlamento. Pequena, mas tem. Mas do jeito que vão as coisas, os próprios republicanos estão reclamando. Flávio, o fim da dança do funk do 01 e a volta de um desafeto da família Bolsonaro. E o Globo grita aqui um assunto local do Rio de Janeiro, do estado do Rio. Eleição na Alerj anulada pela Justiça mostra a força de Douglas Ruas e é desafio do Grupo de Paz. Você conhece a política do Rio de Janeiro, né? Quase sempre o final é na prisão. Houve a determinação de realização de eleições indiretas para a escolha do novo governador, né? A sequência, por uma série de razões, impedimento aqui, impedimento ali, vai concorrer, estava, digamos, cancelada. Aí assumiu o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e a Justiça determinou que se fizesse uma eleição rapidamente. E aí a Assembleia deu um golpinho, elegeu o Douglas Ruas, né, que é um líder lá dentro, como presidente da Assembleia e, portanto, ele entra na linha de substituição do governador e ele automaticamente é o governador do Rio. Não, a Justiça não aceitou esse golpezinho, né? Esse golpezinho de periférico
candidato do PL contou com apoio de partidos essenciais para projeto eleitoral do ex-prefeito. Do ex-prefeito é o Paes. É um termômetro que mediu que a situação do Paes, pelo menos na Assembleia Legislativa, não é tudo isso. Ele é um dos favoritos ao governo do Estado do Rio, embora tenha jurado de pé juntos na campanha que cumpriria o seu mandato integralmente. Você lembra, né? Mas não cumpriu nada. O prefeito, o João Campos, prefeito do Recife, também a mesma coisa. Cumpriu e pronto. Tem um título aqui da Vera Magalhães. O título do comentário dela: Rio é laboratório da mexicanização da política. Olha, essa coisa do Rio e o que aconteceu ontem no Supremo é um horror. Decisão do STF visa reduzir distorções nos supersalários, mas consolida privilégios, dizem especialistas. Começaram a aparecer os furos, né, na decisão do STF. Vamos ver o que vai acontecer. Você precisa de um processo de regularidade. Você precisa de uma reforma administrativa bem feita, uma reforma administrativa corajosa, porque nós estamos no século XIX no Brasil, né? É carimbo, né? É assinatura, carimbo, né? O mundo está mudando, é outra coisa, processos desse tamanho. Parece uma coisa kafkiana, né? O mundo mudou e o Brasil continua sem a coragem de fazer uma reforma administrativa. Por quê? Se eu acho e você acha que deve ser feita, simples. Porque uma reforma administrativa evidentemente derruba privilégios. E quem está montado nesses privilégios não quer mudança nenhuma e quer que a população e o país se lixem, desde que os seus privilégios sejam mantidos. Deixa eu ver o que tem mais aqui no Globo. Deixa eu ver aqui. Vocabulários da misoginia. Deixa eu ver se eu posso ler isso, senão eu vou pedir para você tirar as crianças da... Não. Chad. Que mais? Magou e beta. Linguagem própria da machosfera, machosfera que formaliza ódio né, ódio online às mulheres. É um bando de cafajestes, provocadores, né? Uma coisa... a FIFA, o Comitê Olímpico Internacional proibiu a participação de mulheres trans nas Olimpíadas de 2028. Quero ver os detalhes disso. Tem essa discussão, se mulher trans é trans ou não é. Tem uma discussão, uma polêmica, inclusive sob o aspecto científico. Então, parece que a decisão é essa. E ela é baseada no seguinte: a mulher trans, que no fundo tem uma constituição de DNA masculino, ela tem mais força que as outras mulheres. Ela traz em si a força muscular de homem. Então ela leva vantagem em determinados esportes ou na maioria dos esportes. Essa é uma discussão. Isso também precisa, o mundo precisa regulamentar isso, como precisa regulamentar também a inteligência artificial. Olha aí, Irã se prepara para a invasão enquanto os Estados Unidos dizem que Teherã está desesperado por acordo. Aí, meu filho, minha filha, essa discussão é um bando de mentira para um lado,
um bando de mentira para o outro. A decisão do STF visa reduzir distorções dos supersalários, mas consolida privilégios, isso eu já disse, né, e que precisa de uma reforma administrativa para conter esse tipo de coisa. Aqui tem uma coisa que eu não sei se eu vou conseguir ler, mas é esse. Veja como votou cada ministro no julgamento que derrubou a decisão de Mendonça para prorrogar CPI do INSS. Aumento do escopo da investigação havia gerado a reação do próprio Supremo e lideranças do Centrão. Tá aqui os ministros bonitinhos, sentados, ar-condicionado, né, tapete de veludo, aquelas capas lindíssimas, Batman, parece o Batman. Não foi homenagem a ele, estão dizendo aqui que foi. Em meio ao avanço do escândalo do Banco Master e do acirramento político causado por investigações, o Supremo Tribunal Federal derrubou ontem, bom, isso tudo você já sabe. Agora eu queria ver, aí que o Lula vai falar, eu queria a opinião do Lula sobre isso, né, Lula? Fala, Lula, diz qual é a sua opinião. Veja como votaram os ministros. André Mendonça, ao votar para manter sua decisão, sustentou que ao presidente do Senado não cabe deliberar sobre o assunto. Flávio Dino defendeu limites à atuação do Judiciário sobre o funcionamento interno do Congresso e alertou para o risco de abrir precedente para invasões recíprocas entre poderes. Quando interessa, invade, né, ministro? Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Alexandre de Moraes criticou a possibilidade de prorrogações sucessivas de CPI. Afirmou que ainda no caso específico há desvio de finalidades, que a comissão foi criada para investigar desvios no INS. Ministro Alexandre de Moraes. E aquele seu processo do fim do mundo não tem tempo para acabar? Isso é uma vergonha! Vergonha! Cristiano Zanin apontou que o próprio regimento do Senado utiliza a expressão poderá ao tratar da prorrogação. Votou contra. Isso é uma vergonha, ministro Zanin. Nunes Marques, apesar de ressaltar que a omissão por parte de Alcolumbre, afirmou que ser necessário preservar a autonomia do Legislativo para disciplinar o funcionamento de suas comissões. Todo mundo quer, nunca preserva, mas quando convém, né? Isso é uma vergonha. Apesar de ressaltar que há comissão, tal, aqui vamos ver. Luiz Fux defendeu o direito das minorias parlamentares de instaurar CPIs e abrange a possibilidade, sob pena de esvaziar o objetivo da investigação. Carmen Lúcia disse não ter certeza que os parlamentares têm o direito automático de prorrogar. Segundo a ministra, a CPI é prorrogável, não prorrogada automaticamente. Dias Toffoli determinou a autocontenção do Judiciário em relação ao funcionamento interno do Congresso e alertou para os riscos de intervenções na Corte em decisões de natureza política. Esse conjunto, ministra Maria Lúcia, esse conjunto é uma vergonha, vergonha, vergonha.
Cubra-se de vergonha, Brasil. Quem tomou café conosco? Rafael Jacques, desculpe, viu? Sandra Santana, Inês Ramos, Mirtes Araújo, Glória Regina, Cíntia Amin, Luiz Otávio, Estela Golim, Severino Costa, Adriana Salgueiro, Edinaldo Silva, Márcio de Belém, Jorge Tranjan, de São José do Rio Preto, Cassiano Santos, de Pernambuco, Maria Gilma, de Aracaju. Nos despedimos hoje, estamos nos despedindo também de Fernando de Noronha. Os serviços técnicos aqui foram chefiados pelo Fernando C.A. e pelo Cássio da Silva Emerick, que heroicamente sustentaram as transmissões durante esta semana. Muito obrigado à Pousada do Tesouro, aos seus funcionários, à sua gerente Júlia, eu friso, não é propaganda, e até segunda-feira, né? Lembrando que vamos passar um fim de semana com essa nódoa propiciada pelo STF. Bom dia.